Já são quase 2 meses de guerra entre Israel e o Hamas. E esta semana, 2 movimentos importantes. Os militares apresentando provas de que o grupo terrorista usa hospitais para encobrir a rede de túneis clandestinos e o acordo para liberar parte dos judeus sequestrados no ataque de 7 de outubro. O exército de Israel levou jornalistas ao que restou do complexo hospitalar Al-Shifa, em Gaza, destruído por bombardeios. Os ataques ao local motivaram críticas, inclusive de aliados estrangeiros do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo de Israel justificou as ações militares contra o hospital, afirmando que o prédio servia de fachada para atividades criminosas do Hamas. O coronel Elad Suri, comandante da 7ª Brigada, liderou a exploração a que as forças de defesa israelense garantem ser túneis terroristas. Segundo ele, um dos túneis vai da cidade ao hospital. Eles podem ficar muito tempo aqui. Tem um quarto com ar-condicionado lá dentro. Dá para ver o banheiro deles daqui. E até uma pequena cozinha. Isso significa que quando eles tentam sobreviver, eles descem, usam os hospitais como escudo humano e eles podem ficar aqui por muito tempo. O complexo Al-Shifa foi o epicentro de vários dias de combates. Reiteradas vezes, o exército de Israel afirmou que o Hamas armazenava armas no subsolo do pronto-socorro e mantinha um centro de comando naqueles túneis. O Hamas nega as afirmações. O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, reitera a tese de que Al-Shifa foi um dos abrigos para os reféns. Eles sequestraram e fizeram reféns mais de 240 pessoas, levando-as barbaramente para Gaza. Algumas delas até entraram aqui no hospital Al-Shifa, não só para receber os cuidados médicos, mas para serem escondidas. Depois foram levadas para esconderijos em diferentes locais da cidade. Noa Marciano, por exemplo, foi brutalmente assassinada aqui. Uma refém que foi assassinada dentro deste hospital e depois retirada. Muitos dos reféns foram instalados perto dessas ruas aqui no hospital. As imagens destes túneis foram divulgadas no momento em que Israel e o Hamas anunciaram como trégua parte de um acordo para a libertação de 50 reféns em troca de 150 palestinos detidos em prisões israelenses. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a decisão, especialmente porque, neste acordo, haverá a liberação de reféns americanos. No entanto, outro país foi fundamental na negociação entre Israel e o Hamas. Foi o Catar. Rico, o país da Península Arábica busca uma inserção maior no cenário internacional, o que explica a Copa do Mundo ter sido realizada no país no ano passado. E, de novo, olhando para os Estados Unidos, o acordo para a libertação sem um protagonismo americano seria a perda de influência internacional de Washington? A reportagem ela termina com uma pergunta em aberta, a qual eu vou estender para o meu amigo e a quem eu admiro muito, Pedro Costa Júnior, lá nas Minas Gerais. Eu quis falar com ele justamente por causa desse livro que ele é autor, Colapso ou Mito do Colapso, em que ele fala aí do hegemonismo, do protagonismo dos Estados Unidos no século XXI, se é, na verdade, um mito ou é apenas uma impressão nossa. Pedro, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui do nosso programa, o Jovem Pan Internacional. E eu quero começar então justamente com essa pergunta. Joe Biden teve um papel menor do que o Catar. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Não é mais os Estados Unidos pós-Guerra Fria? Estão perdendo esse protagonismo no mundo? Olá, Favale, sempre um prazer participar aqui com você. Programa que você sempre, onde põe a mão, traz qualidade. Veja bem, Favale, olha, essa premissa é uma premissa que, do ponto de vista das minhas pesquisas, das minhas análises, ela precisa ser olhada com cuidado. Por quê? É preciso um mediador para a guerra, sempre. Esse mediador, não necessariamente, ele precisa ser absolutamente imparcial. É o caso do Catar. O Catar entrou agora na guerra como mediador, ele faz a diferença. Agora, o Catar é um país que tem uma influência, digamos, do eixo ocidental, do eixo atlanticista, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, seus aliados, muito forte. Dito isso,
esse acordo de paz não sairia se não houvesse o papel dos Estados Unidos e o papel de pressão sobre o governo Biden. Porque o que as pesquisas democratas apontam? E os democratas, você sabe muito bem, Favalli, eles fazem muitas pesquisas internas. Apontam uma queda de popularidade do presidente Biden. Ano que vem, exatamente daqui a um ano, em novembro do ano que vem, tem eleições nos Estados Unidos. O atual candidato de oposição, o ex-presidente Trump, ele lidera em todas as pesquisas, no colégio eleitoral e nos chamados swing states, ou seja, os estados pendulares. Quer dizer, se as eleições fossem hoje, Trump seria eleito. E um dos motivos da queda de popularidade de Biden é o apoio incondicional ao governo de Netanyahu. Não é a Israel, não é a causa judia, mas ao massacre de civis sendo empreendidos por Netanyahu na opinião pública norte-americana, que aumentou a rejeição aos bombardeios sobre civis, nessa questão. Então, há um recorte. Preciso ter cuidado com o que nós estamos dizendo aqui. Há um recorte, um bombardeio feito pelo governo Netanyahu está sendo condenado por uma parte de norte-americanos que pressionam Biden, e aí Biden pressiona Netanyahu. E, por fim, Biden é o único que tem condições de pressionar Netanyahu, porque o grande parceiro global de Israel, nessas condições, é os Estados Unidos. Pedro, eu queria trazer essa discussão um pouco agora para o nosso quintal, porque eu vou emendar com o nosso próximo tema. Tivemos eleições na Argentina, um novo presidente, e o Biden falou com o Javier Milei, e o Javier Milei convidou o Trump para conhecer Buenos Aires. Queria a tua análise. Como é que esses dois futuros candidatos à reeleição aí nos Estados Unidos agora se metem aqui no quintal da América Latina? Olha, se a gente tiver um podcast para responder essa pergunta de 2h30, mas eu vou tentar ser muito sintético aqui. A vida do Biden não está fácil, viu? Como a gente disse aqui, Favalli, porque ele tem todas essas questões internas das eleições do ano que vem, e o Milei, claramente, digamos, ele é um presidente agora, não mais um candidato, mas um presidente eleito, toma posse já esse ano, em dezembro, diferente aqui no Brasil, que é em janeiro, ele toma posse em dezembro, digamos, do eixo global trumpista. Ele está na mesma linha ideológica que Trump está, que o próprio ex-presidente Bolsonaro aqui está. Então, ele é muito alinhado ao trumpismo. Agora, o Biden tem que, digamos, engolir o Milei de alguma maneira, porque a Argentina, no último governo, no governo Fernandes, ela se voltou muito para a China. Inclusive, a Argentina agora está prestes a entrar nos BRICS, os BRICS+, os BRICS Plus, ou BRICS 11, como queira. Então, e as BRICS, a Argentina também entrou nas novas cotas da seda, e vários acordos. Quer dizer, a Argentina tem sido chamada, nas relações internacionais, de Argentina. Então, foi muito importante, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico dos Estados Unidos, a eleição de um candidato de oposição na Argentina, no caso o Milei, com seu discurso de realinhar a Argentina aos Estados Unidos, ao eixo ocidental, a Israel, para poder tirar um pouco desse eixo eurasiático chinês e trazer para o eixo norte-americano. O problema é que, do ponto de vista do Biden, o Milei não é apenas um realinhamento estrutural com a ideologia norte-americana e ocidental. Ele é, mais do que isso, um realinhamento com essa chamada nova direita global, que, na verdade, o Trump é o signo máximo. Obrigado mais uma vez pela tua participação, teus conhecimentos de sempre, Pedro. Até uma próxima oportunidade. Tem muito para falar de Argentina, China, Estados Unidos. Eu sei que eu posso contar com os teus conhecimentos. Até muito breve.